Bom, vamos ver um exemplo de aplicação desse teorema. Então, nós temos duas funções, a função y igual a y de x, z igual a z de x, dada implicitamente por um sistema de equações, em que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, e x mais y igual a 0. Observe que, na verdade, essa primeira equação aqui é a equação que descreve a esfera de centro em 0, 0, 0 e raio 1. E aqui eu tenho um plano. Então, na verdade, se eu estou querendo que y e z satisfaçam essas duas equações, na verdade eu estou pegando a interseção deste plano com a esfera. Tá? Então, a minha descrição que está aqui é justamente a interseção desses dois. Ok? Por isso que eu tenho duas componentes, e isso vai, na verdade, me descrever, então, uma curva, né, correspondente à interseção dessas duas superfícies. Bom, para fazer agora, verificar que realmente existe essa curva, eu preciso verificar que existe o ponto, né, e encontrar as derivadas em relação de y e de z. Nós temos aqui a nossa função f de xy, que vai ser dada então por x ao quadrado mais yz ao quadrado menos 1, tá? E o meu x mais y igual a menos 1 correspondente. Bom, será que existe um ponto em comum? Eu não coloquei aqui, mas é fácil perceber que se eu pegar o ponto 1, 0, 0, né? 1, 0, 0 vai dar 0. E 1, 0, 0 vai dar 0. Tá? Então, nós temos um ponto em que ambas as equações são iguais a 0. Ok? Bom, agora eu vou calcular, então, os determinantes, que são jacobianos, né? Que são necessários para fazer o cálculo. Então, eu preciso calcular... vamos ver, pegar aqui onde está a expressão, né? Eu preciso calcular o df, o determinante jacobiano de fg em relação a yz, depois o de fg em relação a xz e yx. Então, esses são os caras que eu vou calcular. Então, eu vou calcular aqui primeiro o determinante jacobiano de fg em relação a yz, df dy, df dz, dx dy, dx dz. Então, derivando aqui f em relação a y dá 2y, porque isso dá 0 e isso dá 0. Observe que nesse caso eu estou considerando a derivada parcial, então a minha variável z é encarada como se fosse independente de x, tá? Então, quando eu derivo em relação a y, dá 0, dá 2y, dá 0 e dá 0. Por isso que deu 2y aqui. A derivada da f em relação a z da mesma forma. 0, 0, 2e, 0. Depois eu vou derivar aqui a g em relação a y, vai dar 1. A g em relação a z vai dar 0. Fazendo esse determinante, aqui dá menos 2e. Agora eu vou fazer o determinante jacobiano da f e da g em relação a xz. Então, df dx, df dz, dg dx, dg dz. Então, eu tenho aqui a derivada da x é independente de y e z, né? Então, eu tenho x ao 2x, dá 0, dá 0 e dá 0. Derivada em relação a z dá a mesma coisa, 2z. Derivada da g em relação a x vai dar 1. Derivada da g em relação a z vai dar 0. Fazendo o determinante, deu menos 2z de novo, né? Uma coincidência, não necessariamente precisa ser igual. E agora, finalmente, eu vou calcular a derivada de fg, ou o determinante jacobiano de fg, com relação a yx. Então, fica df dy, df dx, dg dy, dg dx. Derivada em relação a y dá 2y, em relação a x dá 2x, g em relação a y dá 1, g em relação a x dá x. Fazendo um determinante vai dar 2y menos 2x. Bom, de posse do cálculo desses valores, agora eu consigo encontrar as derivadas. As derivadas em relação a y em relação a x vai ser menos a razão entre o determinante jacobiano de fg com x e z e o determinante jacobiano de fg com y e z. Olhando aqui atrás, né, x a gente tem esse e este. É este dividido por este. Portanto, eu tenho menos 2e sobre menos 2e e tem o sinal negativo aqui. Então, aqui vai dar 1, vai dar menos 1.
Da mesma forma, a derivada de z em relação a x vai ser o determinante jacobiano de fg em relação a yg dividido pelo mesmo determinante que eu tinha aqui, né? Então vai ser o mesmo menos 2z. O que mudou foi o numerador, que agora passa a ser esse determinante jacobiano, 2y menos 2x. Então eu tenho menos 2y menos 2x sobre menos 2z, simplifiquei o que deu para simplificar, né? O negativo com negativo, 2 com 2, sobrou y menos x sobre z. Pronto, encontrei as derivadas da função y e da função z. Vamos fazer mais um exemplo referente a esse terceiro caso. Então nós estamos considerando aqui funções y que depende de x e z que depende de x, dadas pelo sistema x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, se a gente for pensar em termos de gráfico, né? Nós estamos considerando aqui eixo x, eixo y e eixo z, tá? E aí nós temos então aqui o nosso eixo x, só para a gente entender, visualizar um pouco mais o significado disso, né? Eixo x, eixo y e eixo z. Graficamente, o que significa? Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é um cilindro, né? De centro. Se a gente fosse pegar aqui no plano, seria o círculo, né? De centro no 0, 0, raio 1. Como vale para todo z, ele prolonga-se por todo z correspondente a esse eixo. Ou seja, vou tentar desenhar aqui rapidamente. A gente tem aqui um eixo, né? Um eixo não, uma parte da superfície. Um lado do triângulo aqui. E agora aqui eu vou passar o meu círculo. Opa, difícil acertar o desenho. Então nós temos aqui o nosso cilindro. Por outro lado, esse cara aqui é a esfera de centro em 0, 0, 0 e raio 2. Né? Então, vamos tentar fazer aqui de uma outra cor. Vamos pegar aqui um vermelho. Eu vou desenhar aqui uma esfera. Tá? Que passa aqui. Ora, se ela tem que satisfazer essas duas equações, significa que é a interseção dessas duas superfícies, da minha esfera e do meu cilindro. Tá? Portanto, ele deve dar alguma coisa por aqui assim, ó. Né? Passa aqui e volta lá do outro lado, pontilhado, né? Passa aqui e passa do outro lado pontilhado também, tá? Que é basicamente a interseção. É essa curva aqui que faz a interseção, né? Inclusive é fácil calcular o ponto aonde você vai encontrar isso, né? Porque você tem exatamente x ao quadrado menos quadrado igual a 1, então essa parte aparece exatamente aqui. Então você tem que 1 mais z ao quadrado tem que ser igual a 4. Portanto, o z ao quadrado é 3, ou z vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3. É o ponto onde há esse corte, né? Ou ele encontra isso. E nesse ponto que ele corta, ele vai ser uma circunferência de raio 1. Tá? E aqui é a mesma coisa. Mas isso não é relevante para encontrar as derivadas, usando a nossa teoria do caso 3, né? O teorema do caso 3. Porque é só para a gente visualizar o que está acontecendo referente a isso.
O que eu preciso é, bom, vou pegar aqui as funções do meu sistema. Então, f de x, y, z do meu sistema é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. E a minha função g é x de y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 4. Então, as duas funções têm que satisfazer isso, essa função é igual a zero, essa função é igual a zero, que são as condições que estabelecem o meu teorema. Tá? O que a gente vai fazer agora é calcular os determinantes jacobianos necessários para encontrar as derivadas de y e de z. Então, eu preciso calcular o determinante, o jacobiano, dado por... Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu d de f e g, meu determinante jacobiano, com relação a y e z, que são a parte que vai aparecer nos denominadores da fração, que tem que ser diferente de zero. Né? Eu preciso calcular o determinante jacobiano em relação a xz, e eu preciso calcular o determinante jacobiano em relação a yx. Tá? Então, para calcular aqui o primeiro, determinante jacobiano de fg em relação a yz, isso aqui vai ser o determinante da derivada de f em relação a y, da derivada de f em relação a z, da derivada de g em relação a y, da derivada de g em relação a z. Isso aqui vai ser o determinante. Bom, a minha f é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Portanto, derivando ela, vai aparecer aqui 2y. Menos 1, né? A minha f é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Derivando em relação a z, dá 0. A derivada da g é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 4. Derivando em relação a y, dá 2y. Derivando em relação a z, vai dar 2z. Portanto, o meu determinante dá 4 vezes yz. Então, isso aqui vai ser diferente de zero quando o y for diferente de zero ou z for diferente de zero, né? Então, para y diferente de zero e y e z diferente de zero. Ok? Significa que isso ocorre observando aqui o meu gráfico, né? Deixa eu apagar aqui o anterior. O que a gente tem aqui é, bom, yc0 e o zc0 significa que não pode estar no eixo x, tá? No eixo x é que a minha derivada se anularia, meu determinante jacobiano se anularia, mas nem existe ponto aqui de interseção nessa região. Então, não tem problema. Já calculei aqui o meu determinante jacobiano para esse caso. Agora eu vou para o segundo caso. Então, vou calcular agora aqui o determinante jacobiano de f e g com relação a x e a z. Então, isso aqui vai ser o determinante da f com relação a x, da f com relação a z, da g com relação a x, da g com relação a z. Então, isso aqui vai ser o determinante da f com relação a x, dá 2x, né? Porque é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Em relação a c dá 0. A derivada de g em relação a x dá 2x também. E em relação a z dá 2z. Então, meu resultado aqui é 4xz. Ok? Finalmente, vamos para o terceiro caso, né? A derivada, o determinante jacobiano de fg em relação a yx. Então, eu tenho aqui o determinante jacobiano de fg
com relação a yx. Então, aqui vai ser o determinante da f com relação a y, determinante da f com relação a x, determinante da g com relação a y, determinante, ó, derivada com relação a x, né? Determinante é por fora, tudo que está aqui dentro é derivada, né? Toma cuidado na hora de falar. Então, eu tenho a minha f é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, derivando em relação a y dá 2y, derivando em relação a x dá 2x. A minha g é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado menos 4, derivando em relação a y dá 2y, derivando em relação a x dá 2x. E esse determinante jacobiano dá zero, porque tem duas linhas iguais, né? Agora, a minha derivada da y, então a derivada da y com relação a x vai ser dado por menos a razão entre os determinantes jacobianos de f e g pelas variáveis x e z, dividido pela razão do determinante jacobiano de y e z. Então, isso aqui vai ser dado por, bom, x e z, nós calculamos aqui atrás, né? De x e z deu 4xz, e a parte e o inferior deu 4yz. Então, aqui eu vou ficar com menos 4xz sobre 4yz. Então, isso aqui deu menos x sobre y. Esse é a derivada de y com relação a x. Agora, a derivada de z com relação a x, vai ser menos a razão entre o determinante jacobiano de fg com relação a yx, dividido pelo determinante jacobiano de fg com relação a yz. Bom, isso aqui deu zero sobre menos 4yz, não tem esse sinal de menos, né? 4yz, o menos aqui fora, mas o resultado deu zero, como era de se esperar, já que a curva é uma curva plana, né? Isso a gente pode perceber aqui pela figura, né, da interseção, mais ou menos, né? Meu desenho não ficou muito bom, mas ele vai ter exatamente o z é constante. Se o z é constante, então aqui eu tenho exatamente uma curva plana.